Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha em Marcos capítulo 4. Olá, um capítulo fascinante, cheio de ensinamentos de Jesus junto ao Mar da Galileia. Exato. A cena começa com ele ensinando, mas, olha, a multidão é tão grande que ele precisa entrar num barco, né? Isso, ele usa o barco como uma espécie de plataforma para poder falar com todo mundo ali na margem. E o jeito que ele ensina aqui é muito característico, usando parábolas. Aquelas histórias do dia a dia, sabe? Sim, que carregam verdades bem profundas sobre o que ele chamava de Reino de Deus. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira, talvez a mais famosa, é a parábola do semeador. Ah, sim, o agricultor que sai para semear. Isso. E a semente cai em tudo quanto é lugar, né? Cai no caminho, aí os pássaros comem, Cai também em lugar com pedra, que brota rapidinho, mas... mas morre logo porque não tem raiz, né? Falta profundidade. Exato. E tem aqui cai no aumento os espinhos. Que cresce, mas os espinhos sufocam a planta. Não dá fruto. E finalmente a que cai em terra boa. Essa sim, produz muito. Parece simples, né? Mas tem muito aí. Total. E o legal é que depois Jesus explica tudo para os discípulos. A semente, ele diz, é a palavra. E os solos, bom, os solos somos nós, né? Ou melhor, como o nosso coração reage a essa palavra. Faz sentido. O caminho é quem ouve, mas Satanás vem e tira logo. Não dá nem tempo. Isso. O solo rochoso é aquela empolgação inicial, sabe? Ouve, fica feliz, mas quando vem a dificuldade, a perseguição, Já era. Desiste. falta firmeza. E os espinhos? São as preocupações da vida, o dinheiro, as ambições, que acabam sufocando a palavra. E a terra boa, finalmente. São aqueles que ouvem, aceitam de verdade e, bom, dão fruto, deixam a palavra transformar. O ponto-chave aqui, eu acho, é como a nossa receptividade, a nossa abertura determina o resultado final, né? A semente é boa, mas o solo precisa estar preparado. Mas aí tem aquela parte que sempre dá um nó na cabeça. Jesus fala que, para os discípulos, o mistério do reino é revelado. Sim, Mas para quem está de fora é tudo em parábola, para que eles vejam, mas não percebam, ouçam, mas não entendam. Parece meio exclusivo, não? essa parte gera muita discussão. Não acho que a ideia seja excluir por querer, sabe? É mais que a parábola funciona como um filtro. Um filtro, como assim? Para quem está buscando, para quem tem o coração aberto, curioso, a parábola se abre, revela o sentido. Mas para quem está fechado, resistente, ela fica só na superfície. Só uma historinha. Entendi. O entendimento depende de uma disposição interna, então. De ter ouvidos para ouvir, como ele diz, exatamente. É preciso essa sintonia fina, essa busca. E ele segue com outras imagens fortes. A da lâmpada, por exemplo. Não se acende para esconder, né? Claro que não. Se acende para colocar no suporte, para iluminar. A verdade do reino é para vir à luz. Mesmo que no começo pareça um pouco velada nas parábolas. Isso. E tem também a da medida. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos e ainda mais. O que você tira daí? Para mim, isso fala sobre o nosso empenho, né? A seriedade com que a gente busca entender a palavra. E isso volta para a gente. Quanto mais a gente se dedica a ouvir, Mais a gente recebe. É uma relação direta de investimento e retorno espiritual, digamos assim. e tem uma parábola que eu acho muito curiosa, a da semente que cresce sozinha. O cara planta, vai dormir, acorda e a planta cresce, sem ele saber como. Ah, essa é ótima. Mostra que o reino de Deus tem um dinamismo próprio, um poder que vai além do nosso controle ou entendimento total. Tipo, a gente faz nossa parte, semeia, mas o crescimento mesmo, o milagre, é de Deus. Exato, tem uma força intrínseca ali, não depende só do nosso esforço, sabe? E para fechar as parábolas principais aqui, tem a do grão de mostarda, a menorzinha das sementes. É que vira uma árvore enorme, onde até os pássaros fazem ninho. É uma imagem poderosa do crescimento do reino. Começa pequeno, quase insignificante para o mundo, né? Mas tem um potencial gigante. Totalmente. Desafia nossa lógica de poder, de grandeza. O reino cresce de um jeito surpreendente a partir de inícios humildes. Oferece abrigo, impacto. Muito bom. Mas aí o capítulo muda de tom, né? Depois de todo esse ensino, Vem a prática. Ou melhor, a prova de fogo, literalmente. Jesus fala: vamos passar para o outro lado. Entram no barco, ele e os discípulos. E no meio da travessia cai uma tempestade.
Mas não uma chuvinha, né? Uma tempestade violenta mesmo. O barco começa a encher de água, um caos. E os discípulos, claro, entram em pânico. Compreensível, né? Imagina o medo. E o mais incrível, Jesus está dormindo na popa, tranquilo. Aí eles acordam ele quase que numa bronca. Mestre, o senhor não se importa que a gente morra? E a resposta de Jesus? Ele não entra em pânico. Ele simplesmente se levanta, repreende o vento e fala para o mar: quieto, acalme-se. E na hora, tudo fica calmo. Uma bonança total. Mas o que vem depois é tão forte quanto o milagre, né? Sim, ele vira para os discípulos e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? É uma pergunta direta. E a reação deles muda completamente. O medo da tempestade vira outro tipo de medo, um temor, um espanto. Eles ficam maravilhados e assustados ao mesmo tempo, cochichando. Mas quem é esse cara que até o vento e o mar obedecem a ele? E sabe, eles já tinham visto milagres, curas, mas controlar a natureza assim, isso mexe com a cabeça deles sobre quem Jesus realmente é. A crise expôs a fé frágil deles, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo revelou de forma inegável o poder de quem estava ali, com eles no barco. Então, para a gente amarrar as pontas de Marcos 4, Jesus ensina sobre o reino usando parábolas, como a palavra recebida, o crescimento misterioso, o potencial inesperado. E logo em seguida ele demonstra na prática, de forma dramática, o poder dele sobre a própria criação, sobre o caos. Fica uma conexão forte para a gente pensar, né? As parábolas falam muito sobre a qualidade do nosso ouvir, da nossa receptividade à terra boa. E a tempestade testa a confiança deles no meio da crise. Será que existe uma ligação direta aí? Tipo, a forma como a gente ouve, como a gente acolhe a palavra no fundo do coração. Encarar as tempestades da vida com fé e não com pânico. Como o nosso solo prepara a gente para as crises. É algo para a gente refletir, né? Com certeza. Uma reflexão profunda para encerrar nossa análise de hoje.